Theo Cury, a gente tem aí uma situação de que Donald Trump acabou esvaziando aquele discurso de Lula de que Trump não queria conversar. Lula deu uma entrevista para a BBC, foi perguntado diversas vezes, dizendo, mas ele não quer conversar. Mas o senhor telefonou, mas ele não quer conversar. Agora a gente viu, Donald Trump quer conversar sim. O grande dilema hoje da diplomacia brasileira é o formato. Se o chefe da Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, chama alguém para uma conversa, seria de bom tom estar presente nessa conversa pessoalmente, ir até a Casa Branca. Só que os precedentes são perigosos. A gente viu o que aconteceu com o presidente da Ucrânia e com o presidente da África do Sul, em que Donald Trump transformou em um espetáculo de críticas. Agora é avaliar realmente qual vai ser esse posicionamento de Lula. Mas ele fica em uma saia justa. Se fizer por videoconferência, é uma avaliação de que ele não dedicou muito espaço para uma conversa tete-a-tete com Donald Trump. Mas se ele for, há a possibilidade de ser uma cilada. Sem dúvida nenhuma. Gustavo, boa tarde para você, para a Tainá, para o Américo, ótima tarde para quem nos acompanha. A forma como esse encontro vai acontecer, uma vez confirmada a realização dele, vai depender muito e vai ter uma série de impactos a depender de como ele será realizado, de como ele será feito. De fato, um encontro pessoalmente na Casa Branca, como aconteceu, por exemplo, com o Volodymyr Zelensky, e acabou do jeito que acabou, o Américo vai se lembrar muito bem, não pegaria nada bem e isso teria uma exposição muito grande, um constrangimento muito grande para o presidente Lula, que tem mantido uma postura muito firme com relação a essa relação bilateral com o governo dos Estados Unidos. De fato, houve um recuo por parte do presidente dos Estados Unidos, que falou abertamente sobre o encontro e da maneira como esse encontro aconteceu nos poucos segundos que ele durou, entre 20 e 30 segundos, de acordo com ele, num palco mundial com uma audiência gigantesca e com as principais autoridades, chefes de Estado e pessoas relevantes em suas áreas acompanhando de perto esse encontro. Não à toa a reação dos integrantes da comitiva brasileira quando há essa menção feita por Donald Trump com relação ao encontro que havia acabado de acontecer. Inclusive, houve uma certa demora, alguns segundos que condizem com essa conversa que aconteceu entre o final do discurso do presidente Lula e o início do discurso do presidente Donald Trump. Então, de fato, chama a atenção, mas é importante a gente observar de que maneira Donald Trump vai se comportar e vai se portar a partir daí com relação às suas atitudes. Até porque há um histórico de Donald Trump de pressionar até mesmo aliados políticos nas suas negociações políticas, é a forma como ele se forjou na política historicamente, ainda como empresário. E a partir do momento que ele entra na política, é a forma como ele age, seguindo esses princípios de atuação. Agora, conversando com integrantes do governo do presidente Lula, pessoas próximas, há uma incógnita, há uma dificuldade de se compreender e fazer uma leitura de que maneira serão os próximos dias, de que maneira vão decorrer esses próximos dias e o que vai acontecer a partir de agora. Conversando com uma dessas fontes do governo, a avaliação é de que o presidente Lula desarmou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mas, ao mesmo tempo, a avaliação dessas pessoas muito próximas ao presidente Lula é a de que Donald Trump é uma incógnita, que é uma pessoa imprevisível. Cita essa fonte, por exemplo, Uribe, Tainá, América, quem nos acompanha, que houve uma contradição entre o discurso e a parte improvisada, o que revela, na avaliação dessa fonte com a qual eu conversei, que pode haver um grupo anti-Brasil ali dentro, no entorno, como a gente já acompanhou em outras ocasiões, do presidente Donald Trump. Então, essa imprevisibilidade ainda dá um certo receio, causa um certo receio, um temor na equipe que assessora o presidente Lula, nesses auxiliares mais próximos do presidente da República. E concordo com o que o Américo mencionou, discursos completamente diferentes. Lula pregando o multilateralismo, com receio do final dessa forma de se fazer política e relações exteriores e o comércio exterior. Cita o multilateralismo pelo menos 5 vezes nesse discurso de cerca de pouco mais de 15 minutos. Diz que está diante de uma nova encruzilhada, que a autoridade da Organização das Nações Unidas
está em xeque diante do que ele chama de uma desordem internacional. Ao mesmo tempo, logo de largada, o presidente Lula disse isso, logo de largada, o presidente Donald Trump, lá pelas 11h10 da manhã, quando tinha acabado de começar esse discurso dele na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, perguntou qual que é o propósito da ONU. Ela não está à altura do potencial tremendo que ela tem. Obviamente, na questão geral, cita, por exemplo, as guerras que ele diz ter colocado um fim, 7 guerras. Ele disse o que a ONU fez nesse meio do caminho. Para além dessas questões complexas e de muita relevância, também citou, por exemplo, questões estruturais fazendo troça da organização. Citando, por exemplo, o problema na escada rolante, o problema no teleprompter em que ele lia o discurso dele logo no começo. Então, discursos completamente antagônicos, críticas, por exemplo, aos efeitos das mudanças climáticas e o combate desses efeitos, críticas muito duras às energias renováveis, ou seja, na contramão do que grande parte do mundo e as principais lideranças internacionais têm pregado ao longo dos últimos tempos, e com um quesito ali de negacionismo de acordo com integrantes do governo do presidente. Os próximos dias serão cruciais e aí a gente vai ter um pouquinho do termômetro de como será essa reunião entre os dois líderes.